Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Carol e o vídeo de hoje é a parte 2 do caso Ronald Gene Simons. Eu botei o vídeo 1 no dia 24 de dezembro, então se você não assistiu ainda, eu vou deixar o card aqui. É só clicar e assistir e depois você vem para a parte 2. Se você já assistiu, vamos continuar o caso. O vídeo anterior eu terminei dizendo que quando a polícia chegou na casa da família Simons, não tinha mais ninguém lá. A casa estava abandonada. No primeiro vídeo eu também falei que Arkansas foi um lugar que o Gene morou quando era pequeno, lá pelos 8 anos de idade, junto com o padrasto e com a mãe, e ele tinha amado morar lá. Inclusive, queria replicar essa casa da infância no final da vida dele. Era o que ele pretendia depois de estar aposentado, e foi isso que ele fez. Ele aproveitou esse momento que ele estava sendo procurado pela polícia e fugiu para Arkansas para realizar o sonho dele. Então ele comprou um terreno, ele tinha acabado de se aposentar das Forças Armadas e começou a trabalhar na casa dos sonhos. A primeira coisa que ele fez quando chegou lá, inclusive, foi levantar muros de pedra, porque ele queria que o terreno ficasse o mais longe possível da vizinhança. Ele não queria que ninguém passasse perto, ele não queria nenhum intruso dentro da família dele, dentro desse clã que ele estava criando, e ele estava parecendo um líder de um culto, onde tinha incesto, violência e autoritarismo. Era basicamente isso que acontecia dentro da casa dele. Nesse mesmo ano de 1981, a filha de Gene e Sheila nasceu. O nome dela era Sylvia, e isso fazia com que Gene fosse avô e pai da menina ao mesmo tempo. Com o nascimento da Sylvia, a Sheila pôde voltar para o colégio. Então, dessa vez estudando lá em Arkansas, ela conheceu Dennis McNutt. Dennis era um menino doce e que fazia a Sheila se sentir muito bem quando estava por perto, e ela começou uma amizade com ele. E apesar de ela estar gostando muito do Dennis, os abusos do pai continuavam, tanto que ela estava grávida pela segunda vez. Mas dessa vez o Gene não ficou tão feliz assim, porque ele estava aposentado, ele tinha acabado de fugir da outra casa, comprado um terreno, ele não tinha dinheiro suficiente para criar mais uma criança. Lembrando que nessa época o Gene tinha 8 filhos. Então, não podendo ter mais uma criança para criar, ele pegou a Sheila e levou numa clínica de aborto. E isso foi um momento decisivo na vida da Sheila. Depois que isso aconteceu, ela começou a enxergar as coisas de uma forma que ela não enxergava antes. Um pouco disso tinha a ver com o fato de ela ter abortado a criança e também com a amizade dela com o Dennis. Isso era muito importante porque durante toda a vida da Sheila, o Gene manipulou ela para que ela pensasse que ele era o único que gostava dela, o único que amava ela, a única pessoa que estaria do lado dela. E isso não era verdade, porque a realidade é que o Gene manipulava a Sheila e a afastava de toda a família, não deixava que ela tivesse nenhuma vida social. Outra coisa que a Sheila começou a notar é o sentimento. Era como ela se sentia perto do Dennis e como ela se sentia perto do pai. Até o livro descreve o sentimento como algo leve e limpo. Enquanto isso, o Gene também estava ali construindo a casa dos sonhos dele, e primeiro ele estava trabalhando no terreno, então eles moravam em 2 trailers que ficavam conectados. As crianças trabalhavam até escurecer, inclusive depois do colégio. Eles iam para o colégio e quando voltavam eles começavam a trabalhar na casa, e os filhos mais velhos que já tinham terminado o colégio ficavam o dia todo trabalhando junto com o Gene para arrumar esse terreno. E quando eu falo trabalhar, gente, é trabalho infantil mesmo, carregando pedra, cavando buraco, fazendo com que as crianças ficassem na rua até escurecer. E quando escurecia, eles iam para dentro de casa e o Gene continuava exigindo deles. Eles não tinham 1 minuto de descanso e de paz. Tudo na casa acontecia com a supervisão rigorosa do Gene, mas chegou um momento que não dava mais de ele continuar em casa, ele precisava trabalhar porque as contas estavam se acumulando e ele não deixava ninguém sair de casa. Então a Beck não trabalhava, os filhos não trabalhavam fora, ele precisava trazer dinheiro para dentro de casa e a aposentadoria não era suficiente. Então ele começou a trabalhar numa companhia de picles. Eu não sei exatamente o que ele fazia, eu acho que era alguma coisa relacionada à limpeza, mas antes de sair de casa ele botava uma placa no terreno dizendo para não ultrapassar, porque na cabeça dele os pervertidos eram quem moravam fora daquele terreno, sendo que o maior predador daquela família era ele. Tudo que ele mais desejava é que as pessoas mantivessem distância da família dele. Ele era completamente obcecado pelo poder que ele exercia com a Beck e com as crianças. Enquanto isso, a Sheila e o Dennis estavam cada vez mais próximos. Ela contou para ele o que acontecia em casa
Ele continuou do lado dela, apoiava ela, tratava as crianças bem, elogiava a Beck quando ia na casa. E, obviamente, esse foi o único período da vida da Sheila que ela soube o que era um relacionamento saudável. Enquanto isso, o Ginny estava tendo dificuldade de se ajustar à vida fora do exército e nenhum emprego era bom o bastante para ele. Nesse período, ele saiu da companhia de Pickles e começou a trabalhar numa lojinha de conveniência de um posto. Aproveitando que o Ginny estava trabalhando fora, a Sheila, o Little Ginny e o Billy, que eram os 3 filhos mais velhos, começaram a trabalhar fora também e ter um pouco de independência com o próprio dinheiro e se afastar da família. E finalmente, em 1984, a Sheila casou com o Dennis e saiu de casa. O Ginny tentou terminar com essa relação, obviamente, mas a Sheila já tinha uma cabeça totalmente diferente depois de começar a namorar com o Dennis. E quando o pai ameaçou, dizendo que iria contar que Sylvia era filha dos dois, ela contou pra ele que Dennis já sabia disso e que ele a apoiava. Eu acredito que o Ginny não fez mais pra acabar com esse relacionamento porque ele tinha medo. Se a Sheila já tinha falado pro Dennis que a filha era do Ginny, isso quer dizer que o Dennis sabia do crime que ele tinha cometido e que provavelmente, se o Ginny tentasse atrapalhar a vida dos dois, ele falaria pra polícia. Eu acredito que esse foi o maior motivo do Ginny não ter incomodado mais. E depois que a Sheila saiu de casa, o Ginny ficou abalado, ele já não se cuidava mais, ele não tomava banho, ele fedia, ele ficava o dia inteiro dentro de um quarto, que era um quarto escuro, que ninguém entrava, era meio que um santuário dele, onde ele ficava bebendo, e ele só saía para trabalhar e quando voltava para esse quarto. Inclusive, as amigas da Loretta, que é uma das filhas do Ginny, iam lá visitar e passar um tempo com ela, elas diziam que o quarto tinha um cheiro horrível, que isso era uma coisa que chamava a atenção nelas, que chegando perto da porta do quarto dele, exalava um cheiro ruim. Nesse período, a Beck já nem dormia mais com o Ginny, ela dormia junto com as filhas, no quarto das filhas pequenas, e ela estava completamente enojada dele. Pelas cartas e pelo diário da Beck, dá de perceber que ela já não aguentava mais o marido, ela queria se desvencilhar do Ginny, só que ela não conseguia. Não é tão fácil assim uma pessoa vítima de violência doméstica conseguir sair de casa, ainda mais naquela época, porque ela não trabalhava fora, ela não tinha independência financeira, ela não sabia dirigir porque o Ginny nunca tinha deixado ela dirigir, e ainda ela era mãe de 3 crianças pequenas que estavam dentro de casa ainda, que ainda iam no colégio, e ela falou em uma das cartas que nunca deixaria as crianças para trás junto com o Ginny, ainda mais depois do que ele fez com a Sheila. Então, para ela era muito difícil pensar em pedir divórcio, porque em uma das cartas ela fala que ela nunca trabalhou e que ela não sabia o que ela poderia fazer, em qual trabalho queriam aceitar ela e qual trabalho pagaria bem o suficiente para ela pagar um aluguel, sustentar as crianças. Então realmente era uma situação muito difícil para Beck. O que fazia ela continuar a vida era o amor dos filhos por ela. Enquanto o Ginny tratava os filhos de uma forma horrível e fazia com que todos eles odiassem o pai, a Beck era completamente diferente. Ela era uma mãe super amorosa e tentava defender os filhos o máximo que podia. Inclusive, ela vivia numa situação parecida com um cativeiro. O Ginny não deixava ela sair para lugar nenhum. Tinha um telefone dentro da casa, mas não tinha linha. O único lugar que ela podia ir fora de casa era no banheiro, porque a casa, na verdade, eram 2 trailers e o banheiro ficava... Uau, encontrei alguns... Ai, meu Deus, que susto, caralho. Porque a casa, na verdade, como eu tinha dito antes, eram 2 trailers e o banheiro ficava na rua. Quando ela precisava fazer uma ligação para alguém, o Ginny levava ela até a cidade e ficava do lado dela, escutando a conversa e ainda controlando para quem que ela estava ligando. Ele odiava quando ela ligava para os filhos que já estavam fora de casa ou para as irmãs. Ela literalmente vivia sob a supervisão do Ginny o tempo inteiro. Inclusive o Little Ginny, que tinha saído de casa nessa época, estava estudando um pouco de psicologia e falou para a mãe que achava que o Ginny, o pai dele, tinha um comportamento parecido com o de um sociopata. Isso fez com que a Beck começasse a pensar que o Ginny, na verdade, ele tinha algum problema mental. Em 1986, a Sheila tinha saído de casa, o Little Ginny e o Billy também. E com a saída dos filhos de casa, o Ginny começou a sentir o abandono. E ele começou a se abandonar, ele começou a ficar cada vez pior e ele bebia o tempo inteiro. E a Beck fala nas cartas dela
que se sentia bem com isso, que gostava de ver ele se afundando. Todo aquele amor que ela sentia, aquela devoção que ela sentiu por todos aqueles anos, começou a virar ódio. Outra coisa que o Ginny supervisionava eram as cartas. Então, um dos filhos da Beck fez uma caixa postal escondido, separado, e era por essa caixa postal que eles se comunicavam e que a Beck se comunicava com os outros familiares, sem o Ginny saber. Porque, caso contrário, todas as cartas que entravam e saíam da casa eram inspecionadas por ele. Com esse sentimento de isolamento que o Ginny estava sentindo, ele pediu desculpas para Beck e para Sheila por tudo que tinha feito e disse que tinha mudado. E isso foi exatamente o que aconteceu quando ele tinha voltado do internato e parecia uma pessoa nova. Um mês depois de ter pedido desculpas, ele já voltou ao comportamento antigo, inclusive tentando entrar em contato com a Sheila diversas vezes, mesmo depois de ela ter pedido para ele parar, ele ligava incansavelmente para a casa dela, mesmo quando ela já não atendia mais. Então ele deixou um bilhete dizendo: "Querida, eu amo você e vou para o meu túmulo amando você. Você me destruiu e destruiu minha confiança em você. Você disse que Dennis não deixa a gente conversar sozinhos. Mas ele vai se arrepender disso. E você também. Eu sinto muito sua falta. Te vejo no inferno." No dia 22 de dezembro de 1987, a casa estava enfeitada com pinheiros de Natal, luzes de Natal, presentes embaixo do pinheiro. E quando Ginny ouviu as crianças saindo para o colégio, ele saiu do quarto dele. Ele foi até a sala onde ele ligou as luzes do pinheiro e ligou a televisão. Ele foi até a rua, pegou um cano de ferro, voltou para dentro de casa e ficou parado na frente da TV um pouco, com um cano do lado dele e um revólver calibre 22 na cintura. Uma coisa bizarra é que esse revólver ele comprou uma semana antes no Walmart. Literalmente, ele foi no mercado e comprou um revólver. Enfim, depois de um tempo olhando para a TV, ele foi até o quarto onde Little Ginny estava dormindo. Little Ginny, o filho mais velho dele, tinha chego no dia 21 de dezembro junto com a filha pequena, a Bárbara, pro Natal. Ele abriu a porta do quarto, pegou o cano e golpeou Little Ginny na cabeça. O filho acordou, confuso, tonto, cambaleou para fora da cama e tentou ajeitar o corpo para lutar com o pai. O pai então pegou o revólver, mirou no peito dele e atirou. Mas Little Ginny não caiu e avançou em direção ao pai e Ginny, então, atirou 3 vezes na cabeça do filho, que caiu convulsionando no chão. Inclusive, o Ginny falou que o filho ficou convulsionando um tempo, batendo com a cabeça no armário do quarto, e isso deixou ele um pouco apreensivo. Depois disso, ele caminhou até o quarto onde a Beck estava com a Bárbara, a filha do Little Ginny, que tinha 3 aninhos de idade. Provavelmente ela tinha escutado os tiros, porque quando ele chegou no quarto, a primeira coisa que ela falou foi: "Ginny, não me mate, Ginny." O que não foi o bastante, porque ele pegou o cano sujo de sangue e golpeou a cabeça da esposa 2 vezes. Quando ele percebeu que ela não tinha falecido ainda, ele pegou a arma e atirou 2 vezes na cabeça também, causando uma chuva de sangue e sujando o quarto inteiro. Ele empurrou o corpo da Beck e alcançou a Bárbara, que estava chorando, obviamente, pôs a mão no bolso e pegou um fio de nylon. Enrolou 5 vezes no pescoço da pequena Bárbara e estrangulou ela até a morte. Ele saiu do quarto e abriu uma cerveja enquanto tentava escutar algum barulho na rua. Ele tentou escutar se algum vizinho estava chamando, falando alguma coisa, ou se ele ouvia uma sirene. Mas o silêncio prevalecia, então ele voltou para os quartos e arrastou os corpos até um carrinho de mão. Ele empilhou então os familiares mortos e levou até uma cova que ele tinha feito as próprias crianças cavarem semanas antes. Se eu não me engano, ele tinha mandado as crianças cavarem essa cova, que era para ser um poço novo, alguma coisa do tipo, mas obviamente era para isso. E ele então jogou os corpos lá dentro e voltou para casa. Agora ele precisava esperar as outras crianças chegarem. Elas estavam no colégio. Enquanto isso, ele abriu um vinho e ficou bebendo enquanto via televisão. Quando estava perto do horário do ônibus chegar, o Ginny foi até o topo da colina para esperar os filhos. Quando os filhos saíram do ônibus e olharam para cima e viram o Ginny, eles ficaram felizes. O Ginny estava com um sorriso no rosto, era Natal, então as crianças teriam o feriado da escola. E eles tinham participado de uma festinha no colégio, então eles tinham ganhado presentes. E Ed, Marianne e Little Beck, que eram as crianças mais novas, saíram correndo em direção ao Ginny, enquanto o Ginny se abaixava para abraçar as crianças. Para qualquer pessoa que estivesse passando na rua naquele momento, seria inacreditável pensar no que o Ginny tinha feito horas antes, porque a visão era de um pai amoroso abraçando os filhos na véspera do Natal, praticamente. Inclusive, o Ed ainda estava com o embrulho de presente fechado
e disse pro pai que tinha ganho na festinha de Natal e não tinha aberto ainda porque queria botar embaixo da árvore para poder abrir só no dia 25. Ginny falou que tinha uma surpresa para cada filho. Quando eles estavam chegando perto de casa, o carro do Ginny estava estacionado na frente e ele disse para que as crianças entrassem no carro e ficassem ouvindo música enquanto ele dava a surpresa da Loretta. A Loretta era a filha mais velha ali naquele momento, ela tinha 17 anos, então eles entraram em casa, a Loretta deixou os livros em cima do sofá e seguiu o pai até o quarto, que era o quarto proibido. Ela deve ter sentido que tinha alguma coisa errada e estranha, porque logo quando ela entrou no quarto, ela já virou o corpo dizendo: "Não, eu quero ver a Bárbara, você pode me dar o presente depois." Nesse momento, o Ginny fechou a porta com a bota dele e pegou a Loretta pelo cabelo e deu 2 socos no rosto dela. E ele disse: "Essa é a última vez que você vai me falar isso." Provavelmente ele estava se referindo ao não, porque a Loretta era a única filha que não aceitava as coisas que o Ginny falava quieta. E como eu falei no outro vídeo, desde pequena ela nunca precisou da aprovação do Ginny. Ela era completamente independente nessa questão, ela não precisava tentar agradar ele, ela não precisava do carinho dele nem da atenção dele. Ela sempre achou o comportamento do pai errado. E com certeza o Ginny a ressentia muito por causa disso. Depois de ter batido na Loretta, ele jogou ela na cama, pegou o fio de nylon, enrolou no pescoço dela e começou a estrangular, enquanto botava o joelho em cima do peito dela. É horrível pensar que essa foi a última visão da Loretta, o próprio pai a estrangulando. Quando a Loretta parou de lutar, o Ginny arrastou o corpo dela até o banheiro e afundou a cabeça dela dentro de um barril da água para ver se ela realmente já tinha morrido. Depois disso, ele botou o corpo no quarto dela. Ele fez a mesma coisa com os 3 filhos que estavam esperando no carro. Um por um, levando para dentro de casa, enrolando o nylon no pescoço, estrangulando, levando para o banheiro, afundando a cabeça na água e depois arrastando para o quarto. Depois disso, Ginny parou para descansar mais uma vez, abriu um vinho e ficou tomando vinho enquanto via TV até escurecer. Quando escureceu, ele pegou o carrinho de mão e empilhou os corpos novamente e levou para o mesmo lugar onde estavam os outros familiares. Isso tudo aconteceu no dia 22 de dezembro. Os próximos dias, o Ginny passou bebendo de manhã até de noite, vendo TV e vigiando os corpos. Ele estava preocupado que algum animal cavasse a cova e acabasse achando os corpos, então ele até passou um arame farpado em cima, mas foi o que ele fez até o dia 26. Ele bebeu, viu TV e vigiou os corpos. Quando chegou dia 26, Billy, Renata e Trey, que era o filho pequeno dos dois, chegaram até na casa dos Simons. E quando estacionaram um carro, o Ginny foi receber eles na porta. Entrando na casa, o Billy percebeu que tinha alguma coisa estranha. A casa estava super silenciosa, o que não era normal para uma família grande como a deles, ainda mais em um período de festa. Mas o Ginny falou que os familiares tinham ido dar uma caminhada, o que era mais estranho ainda porque o Ginny não deixava ninguém sair de casa nunca. A Renata, a esposa do Billy, também estava achando estranho. Ela estava perto da porta segurando o filho pequeno. E notando essa tensão, o Ginny falou pro filho acompanhar ele até o quarto, porque ele tinha comprado uma surpresa para Becky e ele queria saber a opinião do Billy. O Billy olhou para Renata e a Renata então relaxou e sentou no sofá junto com o neném. Mas chegando no quarto, o Billy já deve ter percebido que tinha alguma coisa errada, porque não tinha presente nenhum. E na hora que ele virou pro pai, o Ginny já estava apontando a arma para a cabeça dele. As últimas palavras dele foram: "Pai, não." Então o Ginny atirou e, para se certificar que realmente ele tinha falecido, ele se ajoelhou do lado do filho, botou a arma encostada na orelha e atirou mais uma vez. Obviamente, a Renata escutou os tiros e já estava tentando pegar o filho para sair correndo, mas não deu tempo. O Ginny veio correndo e atirou nela 3 vezes e ela caiu ao chão. Pegou o pequeno Trey no colo, passou o fio de nylon no pescocinho dele até que ele ficasse com o rosto escuro e depois disso levou ele no barril, como ele tinha feito com as outras crianças, e afundou a cabeça dele na água. Inclusive, Trey foi o único que realmente morreu afogado. Depois disso, o Ginny levou o corpo dele até a cozinha e botou em cima da mesa. O Ginny arrastou também o corpo da Renata e do Billy até a cozinha e botou um do lado do outro. Pegou o vinho dele e continuou tomando, esperando pela última filha chegar, que era a Sheila. Até que ele ouviu um carro chegando e ele olhou pela janela e era o carro do Dennis estacionando. Ele foi até a varanda e a Sylvia, a filha neta dele, saiu correndo do carro e ela estava tão extasiada com o Natal, com ver os primos, os tios e a avó,
que saiu correndo para dentro de casa e nem viu o Ginny parado na varanda. Atrás dela vinha a Sheila segurando o Michael, o filho pequeno que ela tinha junto com o Dennis, e ela se assustou quando viu o Ginny, porque ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Olhando para dentro de casa, ela viu que a Sylvia estava parada do lado do sofá, olhando para a mãe, e o Ginny disse: "Que bom que você veio, princesinha. Você não está com medo, né? Eu tentei te avisar várias vezes o que você estava fazendo com a nossa família, então você não pode estar surpresa." Nesse momento, ele apontou a arma em direção à cabeça da Sheila e atirou 3 vezes, enquanto falava que a amava e a via no inferno. A Sheila caiu e a Sylvia veio correndo até o corpo da mãe e se agarrou no corpo enquanto chorava, enquanto o Michael, que era o filho pequeno que estava no colo da Sheila, entrou correndo para dentro de casa e tentou se esconder atrás do sofá, tampando os ouvidos. Nesse momento, o Dennis, que estava pegando as coisas dentro do porta-malas do carro e ouviu os tiros, saiu correndo, deixando tudo no chão e entrou dentro da casa, onde o Ginny já estava esperando com a arma apontada para ele. O Dennis conseguiu se desvencilhar uma vez do Ginny, mas na segunda tentativa, o Ginny conseguiu atirar nele e ele morreu imediatamente. Por incrível que pareça, com 3 tiros no rosto, a Sheila não tinha morrido ainda. Ela estava tentando respirar, então tinha saliva e sangue saindo da boca dela. O Ginny foi até o lado dela, se ajoelhou e começou a fazer carinho no cabelo dela, dizendo que a amava, botou a arma na têmpora dela e atirou, a matando finalmente. A Sylvia estava tão assustada que ela não conseguia nem chorar, nem correr, nem gritar. O Ginny chegou perto dela e fez a mesma coisa que ele fez com as outras crianças. Pegou o fio de nylon, enrolou no pescoço dela, a estrangulou, levou até o barril de água, certificou que ela estava morta e botou ela na cama. Depois ele voltou para o Michael e fez a mesma coisa. Então ele pegou o saco de lixo, embrulhou o corpo das 2 crianças pequenas, do Michael e do Trey, e botou cada um no seu respectivo carro, no porta-malas. Ele voltou para casa e arrastou os corpos até a cozinha, enfileirando um do lado do outro e cobrindo eles com casacos. Só a Sheila que ele arrastou até perto da árvore, onde o corpo dela era iluminado pelo pisca-pisca, e cobriu ela com a melhor toalha que a Beck tinha. Depois de ter feito tudo isso, ele simplesmente foi dormir. Então, nesse ponto, o Ginny tinha exterminado completamente a família dele. Ele tinha matado os filhos e as filhas, os netos e as netas, o genro e as noras e a esposa. Mas ainda não tinha acabado. O Ginny tinha feito uma lista de todas as pessoas que ele achava que tinham feito mal para ele e que mereciam morrer. Então, depois da noite de sono, ele acordou e serviu uma taça de vinho para ele e para o corpo da Sheila e sentou no sofá enquanto conversava com o corpo, dizendo que já estava quase acabando e que eles iriam se ver em breve. Tomou o vinho, levantou, entrou no carro e começou a dirigir. Ginny dirigiu até um escritório de advocacia e atirou na recepcionista, Kate, que era uma mulher que ele tinha tentado alguma coisa antes e ela nunca deu bola para ele, ela o rejeitou e ele ficou magoado com isso, então ele atirou na cabeça dela. Saindo desse escritório de advocacia, ele dirigiu até o posto que ele tinha trabalhado, atirou no dono do posto e entrou na loja de conveniência e atirou em mais 2 pessoas. Depois ele entrou no carro de novo e dirigiu até um outro escritório que ele também tinha trabalhado e atirou em uma outra mulher. Depois que isso acabou, ele simplesmente sentou e pediu para que uma moça que estava lá no escritório, que inclusive ele conhecia, ligasse para a polícia porque ele queria se entregar, que ele já tinha acabado o trabalho dele. E apesar de ele ter se entregado para a polícia, ele não falou nada, ele permaneceu em silêncio. A polícia não sabia por quê, quando, onde, o que tinha acontecido, onde estavam os outros familiares, por que a polícia não sabia de nada. A polícia estava confusa, a cidade estava confusa, ele tinha simplesmente matado 14 pessoas da própria família. Então, enquanto ele estava na cela, a polícia foi até a casa dele e, chegando lá, já encontraram o corpo da Sheila perto da árvore de Natal e pediram reforço porque eles viram que era algo maior do que eles imaginavam. Então, a polícia começou a procurar pelo terreno e cavar até que eles acharam a cova onde estava o restante dos corpos da família. Esse momento foi extremamente triste, porque eles começaram a tirar corpo daquela cova e não parava de sair. Inclusive, a maioria dos corpos eram de crianças. A Loretta ainda estava com uma camiseta escrita "Jesus te ama", e a Bárbara estava usando o pijaminha dela amarelo de Natal. E, obviamente, essa situação foi extremamente devastadora. Alguns policiais começaram a chorar quando foram tirando os corpos e outros policiais começaram a conversar consigo. Não dava de saber se eles estavam rezando ou se eles só estavam
tentando juntar força para continuar o trabalho, continuar tirando os corpos e descobrir o que tinha acontecido. Então, no dia 30 de dezembro de 1987, a polícia agendou uma consulta psiquiátrica para o Ginny. E nesse momento, o Ginny começou a falar tudo. Por quê? Ele tinha medo de ir para uma consulta psiquiátrica e ser considerado insano. Ele buscava a pena de morte, ele não queria ficar numa clínica psiquiátrica. Então, antes de ele ir para essa clínica, ele contou todos os detalhes do crime, e é por isso que muitas coisas eu sei os detalhes e como que a pessoa reagiu, porque ele contou tudo isso. Então, quando ele foi para a clínica, ele foi declarado imputável, ou seja, ele poderia ser condenado como uma pessoa capaz. Foi o que aconteceu, ele foi condenado à pena de morte, assim como ele desejava, e ele pediu para que a defesa não tentasse recorrer, porque esse era o desejo dele, e ele queria que as pessoas respeitassem. E ele ainda pediu para que a execução fosse o mais rápido possível. Apesar da execução ter acontecido só em 1990, praticamente 2 anos e pouco depois dos crimes, ela realmente foi a execução mais rápida da história dos Estados Unidos. Então, no dia 25 de junho de 1990, às 9h19 da noite, Ronald Ginny Simons foi executado por injeção letal. A última coisa que ele falou foi "oh", quando a injeção começou a fazer efeito, e o corpo dele foi enterrado em um túmulo de indigente, já que ninguém da sua família quis clamar pelo corpo. Então, esse vídeo encerra o caso do Ginny. Eu comecei a gravar esse vídeo às 4 da manhã, mais ou menos, e daí amanheceu, e a luz deve estar horrível, mas eu não tenho condição de gravar ele mais uma vez. Eu tô sem voz. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Muito obrigada pelos comentários, muito obrigada pelas curtidas e pelas visualizações, e obrigada também pelos 1000 inscritos. Em breve eu vou fazer algum sorteio para comemorar os 1000 inscritos, então fiquem por aí, comentem, dá like, e é isso, gente. Muito obrigada e até mais. Tchau!